Agora, falando um pouco do panorama do que tem de acontecer, você acha que se o Trump realmente efetivar um alinhamento pró-Rússia, pró-Putin, essa guerra vai ter um desfecho favorável à Rússia? Eu acho pouco provável que o Trump vá nesse sentido, tá? Como eu falei para vocês, a minha visão é que o Trump estava iludido na esperança de conseguir um cessar-fogo rápido, alguma coisa rápida, mas isso não vai acontecer. Agora, vamos supor que chegue nesse ponto, né? Que chegue nessa história que o Trump de fato é um agente russo e coisa e tal, e vai se alinhar com o Putin e coisa e tal. A Ucrânia já deixou claro que vai continuar a guerra com a ajuda da Europa. A Europa não tem alternativa, porque, de novo, se a Rússia invade a Ucrânia, a Europa está toda a perigo, meu amigo. Vai ser as forças da Rússia mais a Ucrânia para atingir o resto da Europa. Então o pessoal não tem alternativa. Vai ser mais difícil para a Ucrânia, não tenha dúvida nenhuma, a ajuda americana é uma ajuda muito importante, mas duvido muito que tenha algum impacto em termos de, tipo, uma derrota da Ucrânia clara, esse tipo de coisa. Não vai ser isso que vai acontecer. Vai continuar a guerra, né? Inclusive, outro dia eu li uma mensagem de um soldado ucraniano falando sobre o que realmente machucaria a Ucrânia se não tivessem mais armas americanas, né? E ele falou que, olha, o Abrams não fez diferença. O Abrams é um bom tanque, mas não se adaptou bem à geografia da região, então não vai fazer diferença nenhuma o Abrams, né? O HIMARS foi muito importante durante um tempo, mas a verdade é que o HIMARS também já não está tendo a efetividade que teve no início dessa guerra, então também não faria tanta diferença para a Ucrânia. O que faria diferença no final das contas é o Starlink e o Patriot. O Patriot para defender as cidades de bombardeios russos e a Starlink para comunicação na linha de frente. Isso seria o ponto mais sensível para os ucranianos caso houvesse esse corte de relações com os Estados Unidos. Então, de novo, eu não acredito que isso vá acontecer, mas se isso acontecer em termos de comunicação, a Starlink ainda é muito importante, como ele mencionou, mas já não é tão fundamental como foi no início da guerra. No início da guerra, a Rússia conseguiu, de fato, nos primeiros dias da guerra, destruir toda a infraestrutura de comunicação ucraniana. Então, a Starlink foi fundamental naquele momento. Hoje em dia, ela é importante ainda, mas não é uma coisa mais tão fundamental. Já desde 2023, o Elon Musk tem dado uns sinais trocados aí de apoio ao Putin, e o pessoal na Ucrânia já tem trabalhado em alternativas, postos de Wi-Fi, comunicação militar tradicional, uma série de outras formas, de forma que, sim, se acabar Starlink será ruim para a Ucrânia, mas não será uma catástrofe que muita gente pensa. E a questão do Patriot, né? Os ucranianos têm também o SAMP-T, que é de fabricação italiana e alemã, e que poderia suprir essa defesa de forma equivalente ao Patriot. De novo, seria ruim para a Ucrânia? Não estou dizendo que não. Seria muito ruim para a Ucrânia não ter a ajuda americana. Mas não seria essa tragédia toda que muita gente pensa, não. Quais os cenários você acha que seriam os mais prováveis? O que eu acho que vai acontecer? O Trump vai perceber que foi enganado pelo Putin e vai dar uma meia volta nessa história, talvez não imediatamente agora, mas ao longo das próximas semanas, e vai, no final das contas, chegar à conclusão de que, olha só, o próprio Biden, quando começou essa guerra, não queria apoiar a Ucrânia imediatamente. Eu falei para vocês, de fevereiro até junho, a Ucrânia lutou sozinha, não teve ajuda nem da Europa nem dos Estados Unidos. O próprio Biden estava reticente nisso. Depois ele viu que a única solução era armar a Ucrânia. O Trump vai chegar nessa mesma conclusão. A única saída que os Estados Unidos têm é armar a Ucrânia. E eu espero que esse jeitão mais, digamos, radical do Trump faça com que ele dê mais armas para a Ucrânia e acabe com essa guerra mais rápido. Eu acho que esse é o principal cenário. Caso isso não aconteça, existe a possibilidade do Trump repetir o Biden, ficar dando armas para a Ucrânia a conta-gotas. Isso vai fazer uma guerra que vai levar muito tempo. E se os Estados Unidos cortar totalmente a ajuda para a Ucrânia, também teremos uma guerra que vai durar muitos anos, infelizmente. Nesse primeiro cenário mais favorável à Ucrânia que você falou, qual seria o desfecho assim, para a Ucrânia sair vitoriosa de uma guerra contra a Rússia? O que ela precisaria conquistar? O que ela precisaria fazer? Não, a Ucrânia pode meramente ficar parada do jeito que está. Como eu falei para vocês, para a Rússia é insustentável economicamente essa guerra. Para a Ucrânia é duro também, mas a Ucrânia tem o apoio da Europa. Então, para a Rússia é insustentável essa guerra. Basta a Ucrânia segurar os russos, que em algum momento eles vão cair sozinhos. Então, esse que é o desfecho dessa guerra em algum tempo. Os próprios russos, tem um estudo russo que está circulando por aí,
que diz que a Rússia reconhece que se não terminar essa guerra antes de 2026, que ela está abandonando qualquer plano de ser uma potência mundial ou mesmo regional. Eles sabem que eles estão se afundando nessa guerra, então eles vão ter que acabar essa guerra, né? O Putin tem pressionado tanto o Trump também por esse motivo. A Ucrânia só precisa esperar, só precisa conseguir conter os russos, continuar essa guerra de atrito. Uma hora os russos vão cair igual uma União Soviética da vida. Você então discorda totalmente da visão de que essa guerra vai se caminhar para ser uma em alta 2.0, em que a Rússia vai continuar dominando a Europa, digamos, aos poucos. Não, eu acho que a Rússia vai demorar muito tempo para conquistar novamente a confiança dos países europeus, né? A traição russa com o negócio de vender gás para a Europa e coisa e tal, e usar isso como arma de guerra, né? A Rússia usou, você lembra, no inverno de 2022 para 2023, a Rússia fazia propaganda que a Europa vai congelar sem o gás russo e coisa e tal. E muita gente acreditou nisso. Pois é, mas, ou seja, ficou a traição, ficou o óbvio que a Rússia estava vendendo gás para a Europa com a ideia realmente de viciar a Europa no gás russo e usar isso militarmente, né? No final das contas, contornar essa traição, eu acho que vai levar muito tempo para a Rússia reconquistar um espaço comercial, né? E dados os cenários atuais, você também praticamente descarta uma guerra nuclear? Acho muito pouco provável. Aí que está. O risco dos Estados Unidos é justamente o fato de que se a Rússia se esfacelar, quem é que vai ficar em poder das armas atômicas russas? Né? Esse que é o problema que o pessoal vê nesse caso. O Putin iniciar uma guerra nuclear, não vai. Ele vai ameaçar, ele vai fingir que vai, ele vai fazer exercício, ele vai fazer um monte de coisa, mas fazer uma guerra mesmo ele não tem condições. E qual a consequência que aconteceria caso tivesse uma guerra nuclear? Olha, imediatamente, vamos supor a hipótese da Rússia lançar bombas nucleares sobre a Ucrânia, né? Imediatamente a Rússia perderia o apoio completo da China, dos Estados Unidos, de todo mundo, porque automaticamente você estaria jogando o mundo numa nova realidade nuclear, né? Isso seria uma catástrofe econômica para o mundo como um todo, uma recessão enorme que a culpa seria da Rússia. Então eu não acredito que eles façam isso. Outra coisa, você sabe, a Ucrânia tem armas nucleares também, né? Eles não estão falando isso agora, porque evidentemente não interessa para eles, no meio de uma negociação, jogar essa carta, mas a Ucrânia tem armas nucleares já. Desde o momento que eles viram que o memorando de Budapeste não iria de fato ser respeitado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, eles começaram essa negociação, essa reconstrução das armas atômicas, e eles têm. Eles já fizeram no passado, já fizeram de novo agora. Ah, ótimo. E dado esse cenário, também comenta um pouco sobre a questão do apoio da Coreia do Norte. Tem muitos soldados norte-coreanos lá. Eles estão na linha de frente, foram capturados mesmo. Segundo informações ucranianas, tem cerca de 40 mil soldados norte-coreanos ali em Kursk, principalmente, né? Alguns foram capturados, já foram interrogados, inclusive, pela inteligência da Coreia do Sul. Muitos estão indo na linha de frente com documentos russos falsificados para dizer que são russos da região da Buriatia e coisa e tal, mas são norte-coreanos. Falam coreano, o pessoal da Coreia do Sul identificou eles e coisa e tal. Tem cara de coreano. Aí que tá, a cara de coreano é mais difícil, porque o pessoal da Buriatia, na Rússia, aquela região da Buriatia, da Yakutia ali, eles têm a mesma cara oriental, mesma cara de chinês, de coreano, a cara daquela região ali, né? E são russos, né? Mas, assim, o falar, eles falam coreano no final das contas, né? Então... E qual o papel... Pode continuar, perdão. Não, então é isso. Já teve, sim, muitos coreanos mortos. Inclusive, teve uma época que eles pararam de aparecer na linha de frente. Imagina-se que eles tiveram uma perda muito grande e daí eles retraíram, mas agora voltaram de novo. Parece que o Kim Jong-un mandou uma nova leva, né? Mandou mais uma recarga de coreano para a Rússia, né? Enfim, isso é um problema também para outro aspecto, tá? Porque os soldados norte-coreanos estão ganhando experiência de guerra. Isso é uma coisa que faz uma falta danada. Os soldados da Coreia do Sul, por exemplo, são soldados muito bem capacitados e coisa e tal, mas faz um bom tempo que eles não entram em guerra com ninguém. Então, você lutar contra uma força que está escolada na guerra é complicado, é mais difícil, né?
um ponto de atenção muito grande. Quanto mais tempo o Ocidente deixa a Rússia nessa guerra, mais países periféricos eles vão captar, o Irã, a Coreia do Norte, coisa e tal, e vão acabar tornando esses países, eventualmente, em situações perigosas. Países que não ofereciam tanto risco assim, podem passar a oferecer esse risco à paz no mundo. E esse apoio da Coreia do Norte está tendo alguma relevância? Sim, 50% das cápsulas de artilharia usadas pelos russos são da Coreia do Norte. A maior parte dos mísseis lançados contra Kiev atualmente são KN-23 norte-coreanos, não são mais russos. A munição russa efetivamente está no fim, mas estão usando da Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem uma boa reserva lá, porque se armou durante muito tempo, né? E como é que está o apoio da China? A gente já falou sobre isso, né? A China não tem apoiado a Rússia, não. Tem apoio econômico, tem comprado coisas da Rússia, mas fora isso, militarmente, não tem apoio. Então, dos países, o apoio mais relevante é da Coreia do Norte. E do Irã. O Irã também tem feito muito apoio para a Rússia. O Irã parou um pouco devido justamente à encrenca que arrumou com Israel, né? Então o Irã também está com dificuldades agora. E uma outra coisa que é muito preocupante dessa história, como eu falei, né? O que a Rússia está dando de volta para esses países, né? Porque, ok, a Coreia do Norte está dando munição, está dando mísseis e coisa e tal, não está dando de graça, você concorda comigo? De graça eles não vão dar. O que a Coreia do Norte está recebendo dos russos em troca disso? Isso é uma preocupação enorme, porque a Coreia do Norte até tem bomba atômica, mas é uma bomba meio mequetrefe que o Kim Jong-un fez lá. Os russos têm uma capacidade atômica muito maior do que a Coreia do Norte. Sabe lá o que podem passar para isso. A mesma coisa o Irã. O Irã, o que o Irã está ganhando da Rússia nessa história? O Irã mandou míssil, o Irã mandou drone, o Irã mandou um monte de coisa. O que o Irã está ganhando da Rússia em troca? Olha o risco que você cria de, por exemplo, informação nuclear, de urânio enriquecido, sabe-se lá o que a Rússia pode mandar para o Irã, né? É uma coisa realmente problemática para o mundo inteiro. Peter, a gente pode ler alguns superchats? Claro. Vamos ler aqui o primeiro do André. Por que a Ucrânia teve muito sucesso em segurar a fronteira norte na região leste de Donbass e Donetsk, a Rússia pegou mais terreno? Eu acredito que é devido à dificuldade logística russa no norte, né? Os russos tiveram uma dificuldade maior, porque lá eles têm que passar por Belarus, tem que caminhar uma área muito grande, ao passo que Donetsk já faz fronteira direta com a Rússia, né? Então, certamente a questão logística falou mais alto aí, ficou mais fácil para a Rússia avançar na região leste e sul do que avançar no norte da Ucrânia, né? E também a Ucrânia ofereceu uma resistência maior nos primeiros dias ali, porque justamente era o ponto fundamental, né? A disputa real foi ali em Kiev. No momento que a Rússia não conseguiu Kiev, ela perdeu a guerra. E a Ucrânia sabia disso. Então a maior parte das tropas fez esse combate ali no fronte norte, expulsou os russos completamente dali, né? Depois essas tropas foram todas colocadas para o sul, mas ali os russos já tinham consolidado o controle daquela região ali no sul da Ucrânia. Ótimo. Peter, acho que se é enganado, a Rússia não está fraca militarmente. Bom, então como é que não consegue avançar na Ucrânia, né, que é um país com, teoricamente, um exército 10 vezes menor que o da Rússia, né? Eu acho que está fraca, sim. Mas, enfim, é uma questão de opinião, né? A Ucrânia está sendo financiada pelos Estados Unidos, França, Alemanha e outros países da OTAN, e todos os banqueiros globalistas, e não conseguiu vencer a guerra. Algo a comentar? Isso é uma pergunta? Não, acho que foi um comentário. Mas concorda, o que você tem a dizer desse comentário? Por que mesmo com todo o financiamento, a Ucrânia também encontra dificuldades? Porque dinheiro não é tudo, você precisa ter exército, você precisa ter armas, né? Esse financiamento nem foi tanto financiamento assim no final das contas, muito menos do que a Ucrânia precisaria para ganhar a guerra, e também não foi. As armas foram entregues a conta-gotas para a Ucrânia, né? É o que eu falo para vocês. A Europa e os Estados Unidos tinham que melhorar esse apoio muito para fazer o que foi prometido no memorando de Budapeste. Agora, a Rússia era, teoricamente, a segunda força militar do mundo e não conseguiu ganhar da
Ucrânia. Isso é o que mostra que realmente faz diferença. Com relação a banqueiro globalista, o Putin é o maior globalista de todos. Não tem nenhum maior globalista que o Putin. O Putin fica com essa fingindo que não porque a gente é cristão, que não sei o que é lá, que a gente está aqui defendendo valores cristãos. Meu amigo, o Putin é comunista, o Putin finge, é mentiroso. Pode ver lá a briga do Putin contra as minorias cristãs na Rússia, que estão brigando contra os muçulmanos. O Putin está dependendo cada vez mais de países muçulmanos, inclusive do Irã. Aí os cristãos da Rússia que querem brigar contra os imigrantes muçulmanos na Rússia, o Putin está indo contra eles. O Putin é o maior globalista de todos. Não tem nenhum globalista pior do que o Putin. Tá vendo, Peter? Os slams não são bonzinhos, não, mas seus livros vão chegar, viu? Ah, tá, beleza, beleza. Não, o meu ponto é que a religião em si não é o que define, né? A pessoa é ruim ou boa por uma característica dela. A religião não quer dizer nada, mas enfim. Bom, Vou ler o livro, prometo ler o livro. Eu não sou especialista em Islã, mas eu divirjo, mas enfim, também não tem muito o que falar, porque se eu estivesse palpitando do Islã, eu estaria falando com superficialidade, não cheguei a estudar profundamente o tema. Música, anime e CIA. Olá, gostaria de saber do Peter, porque ele diz que a Rússia invadiu a Ucrânia, mas quando Israel invadiu Gaza, ele disse que é defesa. Por que então Israel não invadiu o Catar, onde ficam os líderes do Hamas? Não, o meu ponto é muito claro. Quem inicia a agressão está errado. Por que Israel está certo? Porque quem que iniciou a agressão foi o Hamas. O Hamas entrou lá nos Zotef, lá do sul de Israel. Aliás, tem vídeo lá no meu canal também, eu indo nos kibbutz lá, que foram invadidos pelo Hamas lá. O Hamas invadiu Israel. Israel respondeu invadindo, inclusive, a faixa de Gaza. Inclusive, quando a Ucrânia invadiu Kursk, a Ucrânia está certa também invadir Kursk. Por quê? Porque é defesa. Quem começa a agressão é que tem que ser punido. Isso é um princípio, inclusive, libertário muito forte. É o princípio da não agressão. O erro é você iniciar a agressão. Você responder a agressão é outra história. Responder a agressão, desde que seja proporcional, desde que seja de forma adequada, não tem problema nenhum. Você pode responder a qualquer agressão. É o que a Ucrânia está fazendo, é o que Israel está fazendo também. E por que Israel não invadiu o Catar? Olha só, você não define como é que a pessoa, como é que a vítima vai responder a uma agressão. A vítima responde a agressão da maneira que ela achar melhor. No momento que você agrediu alguém, você deu a liberdade para essa pessoa de responder a essa sua agressão da maneira que ela achar melhor. Bom, vamos lá. E o líder do Hamas foi morto por Israel, tá? A propósito. Peter, tu aguenta um debate com Marcelo Rossi? Não sei quem é Marcelo Rossi. O único Marcelo Rossi que eu conheço é o padre. Estou tentando fazer propaganda de Roussetti, com certeza. Deixa eu ver aqui o que mais. Peter, como pode a Rússia estar destruída e ao mesmo tempo ameaçar a Europa? Como um país que perdeu ameaçaria a Europa? Como eu expliquei, no momento que ela conquistar a Ucrânia, todo o poderio militar da Ucrânia passa a ser o poderio militar da Rússia. Automaticamente se torna uma ameaça para a Europa. É só você ver a Chechênia. A Chechênia lutava contra os russos. Agora, a Chechênia está lutando contra os ucranianos, a favor da Rússia. É a mesma lógica, né? Esse é o problema. Se a Rússia tomar a Ucrânia, sim, ela é uma ameaça à Europa. Mas, se não tomar... por isso que a gente diz a importância da Ucrânia. A Ucrânia é quem está defendendo a Europa da Rússia. Peter, você disse que a Rússia, desde 2022, estava lutando com paz e chips de geladeira. Como pode ameaçar a Europa com paz? E sim, existem notícias. As últimas notícias, você viu lá no meu canal o pessoal com muleta avançando, os russos avançando com muleta na linha de frente? Sim, tem isso sim. É lógico, quando eu falo isso, não estou dizendo que todos os russos estão lutando com paz, mas sim tem russos lutando com paz, tem russos lutando com muleta na linha de frente. E chips de geladeira, sim, os russos chegaram a usar chip de geladeira para tentar fazer os mísseis dele contra a Ucrânia. Como é que vai alguém ameaçar a Europa? Exatamente, se conquistar a Ucrânia, vai usar os militares ucranianos para ameaçar a Europa. Esse é o ponto. Boa noite. Peter, você acha que agora que Trump meio que quer abandonar a Ucrânia, a Europa irá finalmente tomar uma postura mais ativa e ajudar de fato a expulsar os russos dos territórios invadidos? Pois é, mais uma vez, eu não acredito que o Trump vá abandonar a Ucrânia, tá? Eu acho que ele está fazendo um joguinho de cena aí, mas ele vai acabar indo para o lado certo, né? De qualquer forma, esse efeito ele já teve, ou seja, mesmo que ele não abandone a Ucrânia, eu acho que já acordou o pessoal da Europa para a necessidade de ajudar mais a Ucrânia, a gente falou sobre isso, né? De botar mais dinheiro, mais armas, enfim. Bom,
Acabou aqui os superchats. Agradeço muito sua participação, Peter. Muito obrigado. Se quiser fazer as últimas considerações. Tá joia. Agradeço muito aqui a estar aqui no podcast. Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer sempre estar por aqui. Um abraço, um beijinho para as russetes do chat. Aparece lá no meu canal para eu bloquear vocês. Grande abraço para vocês todos e até a próxima. Até mais, pessoal. Lembrando que o combo da Idade Média vai estar em promoção até terça que vem, 30% de desconto, frete grátis e 2 cursos de bônus. Aproveitem, o link vai estar no comentário fixado. Obrigado. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.